Olá! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo, onde a gente destrincha as ideias mais fascinantes que encontramos por aí. Hoje vamos explorar um pedacinho do mundo do espiritismo brasileiro, especificamente o podcast Vinha de Luz da Manhã. Você conhece? Imagino que nosso ouvinte já deve ter ouvido falar. É um programa diário que vai ao ar às 7 da manhã, onde os apresentadores espíritas kardecistas exploram as mensagens do livro Vinha de Luz. Isso mesmo. E o livro em si já é super especial, né? Psicografado pelo Chico Xavier, um dos médiuns mais famosos do Brasil, e ditado pelo Espírito Emmanuel. É muita história e sabedoria reunidas. Com certeza. E para quem não está familiarizado, a psicografia é basicamente um processo mediúnico, onde o médium, no caso Chico, escreve mensagens que são ditadas por um espírito desencarnado, no caso o Emmanuel. É uma forma de comunicação bem singular, né? Totalmente. É como se tivéssemos uma ponte direta com o plano espiritual. E a mensagem que vamos analisar hoje, de número 22, se chama Corrigendas. Uma palavra que já nos convida a pensar sobre como aprendemos e evoluímos com as experiências da vida. Exatamente. E ela já começa com uma frase impactante. Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Paulo. Hebreus 12.6. Essa frase extraída da Bíblia, em Hebreus 12.6, já nos coloca em um estado de reflexão. É verdade. A gente já sente o peso da responsabilidade, né? E logo em seguida a mensagem nos eleva para planos mais altos da vida. Quando passamos a entender o real valor da correção, é como se ao compreender a lição por trás dos desafios, dessemos o salto em nossa jornada evolutiva. Sem dúvida. E é importante a gente entender o contexto da doutrina espírita aqui. O espiritismo kardecista, que é o mais popular aqui no Brasil, se baseia nos ensinamentos codificados por Allan Kardec. O educador francês que se dedicou a estudar os fenômenos espíritas no século XIX. Para os espíritas, Deus é um pai amoroso que nos guia e nos corrige para que possamos evoluir espiritualmente. Entendi. Então, dentro dessa visão, as dificuldades que a gente enfrenta não são castigos, mas sim oportunidade de aprendizado enviadas por Deus, certo? Exatamente. E é isso que a mensagem Corrigendas busca nos mostrar. Ao invés de encarar os desafios com punições, a gente pode aprender a enxergá-los como uma oportunidade de crescimento. É como se Deus estivesse nos lapidando, nos moldando para que a gente possa alcançar nosso potencial máximo. Como a gente consegue fazer essa mudança de perspectiva? Como a gente para de ver os problemas como algo ruim e passa a vê-los como oportunidades? A mensagem nos dá algumas pistas. Ela fala, por exemplo, que a gente entra em novas áreas de serviço e aprendizado quando essa identificação com Deus se intensifica. É como se, ao nos aproximarmos do divino, a gente abrisse portas para uma nova etapa em nossa caminhada. Interessante. É como se ao nos conectarmos com algo maior que nós mesmos, a gente ganhasse uma nova visão das coisas, né? Exatamente. E é aí que entra a analogia utilizada na mensagem, que compara os diferentes estágios da evolução espiritual com o mineral, a árvore, o animal, o homem primitivo, a criança, o jovem e o espírito consciente. Cada fase tem seu papel. Mas é um homem renovado e convertido a Jesus que o processo de iluminação se torna constante. Entendi. Mas como essa analogia se aplica à nossa vida prática? O que significa, por exemplo, estar no estágio de mineral ou de espírito consciente? Ótima pergunta. A mensagem usa esses elementos da natureza para ilustrar o processo de evolução da alma. Imagine um mineral. Ele é inerte e estático. Já a árvore, embora ainda presa ao solo, demonstra um tipo de vida, crescendo em direção à luz. O animal, por sua vez, já possui movimento e instintos. Faz sentido. E o ser humano, então, seria o ápice dessa escala evolutiva, certo? Em termos materiais, sim. Mas a mensagem vai além, mostrando que o ser humano, em seu processo de desenvolvimento espiritual, passa por diferentes fases. Começa como o homem primitivo movido por instintos básicos. Depois evolui para a fase da criança, que já demonstra uma consciência em desenvolvimento. E então para a fase do jovem, que busca conhecimento e experimentação. E o que seria esse homem renovado e convertido a Jesus, que a mensagem menciona? Seria o estágio final da nossa evolução. Na verdade, não existe um estágio final. A evolução espiritual é um processo contínuo sem fim. Mas a mensagem usa a figura do homem renovado para ilustrar um estágio de maior consciência, onde o indivíduo já compreende a importância da espiritualidade e busca viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que no espiritismo é visto como um guia e modelo de conduta moral e espiritual. Entendi. É como se a gente estivesse sempre em movimento buscando aprimorar nosso ser e nos aproximar de Deus, né? Exatamente. E é por isso que quanto mais evoluídos espiritualmente, mais correções recebemos, como diz a mensagem. Mas por que as pessoas mais evoluídas receberiam mais correções? Não seria o contrário? É aí que está a beleza do ensinamento. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, nos delegasse responsabilidades e desafios de acordo com nossa capacidade de aprendizado e evolução. É como se estivesse subindo uma escada, né? Quanto mais alto a gente sobe, mais desafiadora a escalada se torna. Perfeito. E a mensagem nos convida a refletir sobre isso, a questionarmos.
Estamos abertos para receber as correções do Pai, para aprender com os desafios que a vida nos apresenta. Essa é uma pergunta que realmente nos faz pensar. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa reflexão, que tal voltarmos ao início da mensagem? Onde ela destaca que as primeiras provas podem ser dolorosas. Afinal, ninguém gosta de passar por dificuldades, né? Com certeza, é natural que a gente resista à dor e ao sofrimento. Mas a mensagem nos lembra que ao superarmos as primeiras provas, passamos a entender melhor nossas próprias necessidades e aceitar as lutas como alimento para o espírito. Interessante. É como se ao enfrentarmos os desafios de frente, a gente desenvolvesse uma força interior, que nos permite lidar melhor com as adversidades. Mas como a gente consegue enxergar as dificuldades como alimento para o espírito? É como se a gente aprendesse a usar essa energia a nosso favor, né? É tipo, transformar limão em limonada. Exatamente. E essa ideia de que as dificuldades nos aproximam de Deus é bem central no Espiritismo, né? É como se ao superarmos os obstáculos, a gente estivesse demonstrando nossa força de vontade, nossa capacidade de evoluir. Exatamente. Me lembra um pouco a história daquele rei que disfarçava seus nobres de mendigos para testar sua compaixão. Era nos momentos de dificuldade que a verdadeira natureza das pessoas se revelava. Que interessante essa analogia. E no caso da mensagem Corrigendas, as dificuldades funcionam como testes, que revelam o nosso grau de amadurecimento espiritual. Faz muito sentido. E a mensagem ainda vai além, né? Ela nos convida a compreender o amor que vem através da educação divina. É como se dissesse: abracem os desafios, pois eles são oportunidades de aprendizado e crescimento. Exatamente. Mas é claro que isso não significa que a gente deva buscar o sofrimento ou se alegar com as dificuldades. A ideia é aprender a lidar com elas de forma mais serena e consciente, buscando extrair o aprendizado que cada experiência nos oferece. E como a gente consegue fazer isso na prática? É fácil falar, mas quando a gente está no olho do furacão é difícil ter essa clareza, né? Com certeza. Ninguém nasce sabendo lidar com as dificuldades. É um processo de aprendizado que exige paciência, perseverança e principalmente fé. A mensagem nos convida a ter fé na sabedoria divina, a confiar que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco, nos guiando e nos amparando. E como a gente cultiva essa fé? Como a gente se conecta com essa força maior que nos ampara? Existem diversos caminhos. A oração, a meditação, o estudo de obras espíritas, a prática da caridade. São ferramentas que nos ajudam a fortalecer nossa fé e a nos conectar com o divino. E o podcast Vinha de Luz da Manhã é um ótimo exemplo disso. Ao ouvirmos as mensagens e as reflexões dos apresentadores, a gente se conecta com a energia do amor e da esperança, o que nos fortalece para enfrentar os desafios do dia a dia. É como se a gente estivesse recebendo um abraço acolhedor, um alento para a alma, né? Exatamente. E esse alento nos impulsiona a seguir em frente, a buscar o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. E por falar em evolução, a mensagem Corrigendas nos lembra que quem está mais próximo de Deus recebe mais correções. É como se a intensidade das provas fosse proporcional ao nosso grau de adiantamento espiritual, não é mesmo? Isso mesmo. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, nos delegasse responsabilidades e desafios de acordo com nossa capacidade de aprendizado e evolução. É como se Deus me dissesse: eu confio em você, sei que você é capaz de superar esse desafio e aprender com ele. É uma perspectiva desafiadora, mas ao mesmo tempo libertadora, pois nos coloca no centro de nossa própria jornada evolutiva. Sem dúvida. E a mensagem nos convida a enxergar as correções divinas como um presente. Um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos sendo lapidados e aperfeiçoados pelo amor do Pai. É como se, ao enfrentarmos as dificuldades, a gente estivesse nos aproximando da nossa verdadeira essência. Exatamente. E o podcast Vinha de Luz da Manhã nos ajuda a trilhar esse caminho com mais leveza, alegria e gratidão, nos lembrando que a vida é uma dádiva e que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado e evolução. Mas e quando a gente se sente desanimado, sem forças para enfrentar os desafios? O que a gente faz? Nesses momentos é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, sempre pronto a nos amparar e nos guiar. E a mensagem Corrigendas nos convida a buscar essa conexão com o divino, a ter fé na sabedoria e no amor que nos move em direção à luz. É como se a gente precisasse se reconectar com a nossa essência, com a nossa força interior, né? Essa conversa realmente me fez refletir sobre como encarar os desafios da vida. É como se a gente tivesse que mudar o chip, né? Deixar de ver os problemas como inimigos e começar a enxergá-los como oportunidade de aprendizado. É exatamente isso. E a mensagem Corrigendas nos dá um mapa para essa mudança de perspectiva. Ela nos mostra que as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, podem nos impulsionar para um novo patamar de consciência. E o podcast Vinha de Luz da Manhã parece ser um ótimo companheiro nessa jornada, né? É como se nos desse aquele empurrãozinho que a gente precisa para colocar os ensinamentos em prática. Sem dúvida. O Vinho de Luz da Manhã é como um amigo que nos acompanha no café da manhã, nos inspirando a começar o dia com mais positividade, fé e disposição para enfrentar os desafios que surgirem. E a mensagem de hoje nos deixou com uma pergunta bem importante, né? Estamos abertos para receber as correções do Pai, para aprender com os desafios que a vida nos apresenta.
É só uma pergunta que fica ecoando na mente, sabe? É verdade. E essa pergunta nos convida a uma profunda reflexão sobre como estamos conduzindo nossa vida. Estamos apenas reagindo aos acontecimentos ou estamos buscando o aprendizado em cada experiência, por mais difícil que ela seja? É como se a gente tivesse que assumir um controle da nossa própria evolução, né? Deixar de sermos marionetes nas mãos do destino e nos tornarmos protagonistas da nossa história. Exatamente. E o Espiritismo nos ensina que a gente tem esse poder. Essa capacidade de escolher como vamos reagir aos desafios da vida. A gente pode se entregar ao sofrimento, à revolta, à autopiedade, ou a gente pode usar a dor como combustível para o nosso crescimento, para a nossa transformação. E essa escolha faz toda a diferença, né? Determina o rumo da nossa jornada evolutiva. Com certeza. E o podcast Vinha de Luz da Manhã nos incentiva a fazer a escolha certa, a trilhar o caminho da luz, do amor, da sabedoria. E que a gente possa levar essa mensagem para o nosso dia a dia, né? Que a gente possa lembrar da Corrigendas cada vez que nos depararmos com um desafio, buscando extrair o aprendizado e a oportunidade de crescimento que ele nos oferece. E que a gente possa também se inspirar no exemplo de Chico Xavier e Manuel, que dedicaram suas vidas a disseminar o amor, a fé e a esperança, nos mostrando que é possível viver com mais leveza, alegria e propósito mesmo diante das dificuldades da vida. E que o Vinha de Luz da Manhã continue a ser um farol em nosso caminho, nos conectando com a sabedoria do Espiritismo e nos inspirando a construir um mundo melhor a partir de nossas próprias transformações. Com certeza. E para finalizar, fica um convite para que você, nosso ouvinte, continue refletindo sobre a mensagem Corrigendas e sobre como você pode aplicar seus ensinamentos em sua própria vida. Que a busca pelo autoconhecimento, pela evolução espiritual, seja uma constante em sua jornada. É isso aí. E até o próximo Mergulho Profundo, onde vamos continuar explorando ideias que nos instigam, nos inspiram e nos ajudam a viver com mais consciência, propósito e significado. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?